Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Cláudia Pinto e sou jornalista na revista. Neste episódio vamos falar de tosse crónica, uma das principais causas de recorrência à consulta na clínica de pequenos animais. Mas existe uma dúvida recorrente: estamos perante um problema cardíaco ou respiratório? Vamos tentar simplificar esta questão e perceber como agir com segurança na prática diária. Para nos ajudar a esclarecer esta e outras questões, convidámos Sílvia Pinheiro, médica veterinária com especial interesse em cardiologia, responsável pelo Serviço de Cardiologia do Hospital Veta Oeiras, que tem uma elevada casuística de cardiopatias. Olá Sílvia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá a todos, olá Cláudia, obrigada à Veterinária Atual e à Seva pelo convite para estar aqui hoje. Gostava que nos começasse por falar do seu percurso. O que é que levou a aprofundar os seus conhecimentos na área de cardiologia? Olha, o meu percurso na cardiologia começou um bocado por acaso, no sentido em que era uma área que precisávamos de aprofundar no hospital onde eu trabalhava, mas à medida que fui aprofundando os meus conhecimentos fui gostando cada vez mais e, na verdade, existem imensas razões que me fazem gostar da cardiologia. Na cardiologia tudo faz sentido se perceberes os conceitos de pressão, fluxo, resistência, pré-carga, pós-carga. Por exemplo, uma válvula mitral incompetente leva à regurgitação, que leva ao aumento do átrio esquerdo, que leva à congestão pulmonar. Portanto, é uma área onde o raciocínio é muito causa e efeito, o que a torna muito satisfatória. Para além disso, tem uma grande componente de imagem, que é uma área que eu também gosto muito, onde consegues ver a fisiologia em tempo real, com auxílio da ecocardiografia, e estás literalmente a ver o coração a funcionar, e poucas áreas têm uma ligação tão direta entre teoria e prática. Depois, muitos casos são mistos, não é? Como vamos falar hoje, especialmente em cães pequenos que têm doença cardíaca respiratória, pelo que exige pensamento crítico, obriga-te a pesar as hipóteses, a individualizar o tratamento, e isso torna a cardiologia extremamente intelectualmente desafiante. E quando é que percebeu, ou seja, não foi logo imediato, foi percebendo através da prática clínica que era uma área interessante? Assim, quando começas a estudar, acabas por perceber logo, e à medida vais fazendo os cursos, porque também tive professores muito bons que me fizeram perceber que realmente as coisas fazem lógica, não é? E claro, depois aparecem imensos casos, sobretudo devido à elevada prevalência de doença mitral. E à medida que vais estudando, e eu já estou nisto há alguns anos, acabamos por perceber que é uma área que está em constante evolução, tem evoluído muito nos últimos anos, há imensos estudos, há imensas pessoas a dedicarem-se à cardiologia, muitos portugueses, diplomados, e estão a aparecer imensos estudos que estão a mudar conceitos, novas abordagens diagnósticas, novas terapias, e acho que é isto, acho que são estas talvez as principais razões. E quando um cão com tosse crónica entra na consulta, qual é que é o raciocínio inicial do clínico? Ou seja, qual é o principal filtro mental que os colegas devem fazer? Quando um cão com tosse crónica entra na consulta, o primeiro passo deve ser localizar a origem do problema. E há aqui a questão que é distinguir principalmente entre uma origem respiratória e cardíaca, e acho que o conselho inicial é não assumir que por um determinado animal ter um sopro que a tosse tem origem no coração. Até porque um cão que tosse de forma crónica, muito dificilmente a origem desta tosse será cardiogénica. Agora, do perfil do paciente, o tipo de tosse, se é seca, se é produtiva, se é saída de engasgo, se é moderada ou muito audível, a frequência com que acontece, as condições em que é desencadeada, se é pouco, muito frequente, só após excitação, após comer ou após beber. Portanto, todos estes dados nos vão ajudar a começar a localizar o problema e elaborar o nosso plano diagnóstico. Temos de lembrar-nos que a tosse é um reflexo fisiológico protetor, que é desencadeado por receptores localizados nas vias aéreas como a laringe, a faringe, a traqueia e os brônquios, e estes receptores são ativados quer por inflamação, quer pela presença de secreções ou corpos estranhos, por irritação mecânica, por compressão ou colapso das vias aéreas. Isto significa que, do ponto de vista fisiológico, a tosse é um sinal de doença de vias aéreas. Existem também outros locais que se pensam que são potencialmente desencadeadores de tosse, como o pericárdio, a pleura e o diafragma, e temos também de ter a noção ainda que alguns mecanismos desencadeadores de tosse não estão totalmente compreendidos. E depois entramos aqui na questão de, uma vez que estes receptores estão localizados sobretudo nas vias aéreas, doenças cardíacas que resultam em insuficiência cardíaca congestiva esquerda causam edema pulmonar, que afeta os alvéolos. Estas estruturas praticamente não possuem receptores da tosse. Portanto, quando pensamos em tosse, pensamos em patologias das vias aéreas, enquanto as patologias do parenquima pulmonar normalmente manifestam-se mais com dispneia e taquipneia, e a tosse é um sinal menor. Vários estudos recentes têm demonstrado que não existe uma associação significativa entre tosse e insuficiência cardíaca.
esta questão, e todos acho que aprendemos que os cães com doença cardíaca tossiam em consequência de insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que estes animais que apresentam edema pulmonar por consequência de insuficiência cardíaca esquerda frequentemente apresentam tosse, e que o tratamento com os diuréticos de ANSA resolve muitas vezes a tosse juntamente com a insuficiência cardíaca, mas os diuréticos de ANSA, como a furosemida, apresentam propriedades para além da sua ação diurética e funcionam também como broncodilatadores, possuem efeitos anti-inflamatórios, imunossupressores e antitússicos e, portanto, a resolução da tosse pode ser apenas coincidente, resultante destes efeitos adicionais e não necessariamente a resolução do edema pulmonar. Ou seja, é possível que o animal deixe de ter tosse quando lhe é administrado furosemida e que a causa seja respiratória não estando em insuficiência cardíaca congestiva, por causa destes efeitos anti-inflamatórios e antitússicos da furosemida. E, portanto, o edema pulmonar não deve ser considerado uma causa expectável de tosse, exceto quando a acumulação de fluido é suficientemente grave para se acumular nas vias aéreas. E aí aqui sim, portanto, temos estas situações extremamente agudas e graves em que os animais se apresentam com uma tosse úmida, muito superficial e suave, acompanhada por expectoração com vestígios de sangue. Portanto, e isto é uma situação extremamente grave que requer cuidado imediato deste edema pulmonar. Sabemos também que os cães com edema pulmonar podem desenvolver dispneia noturna e tossir à noite, mas também aqui este sinal não é um sinal específico de insuficiência cardíaca congestiva, porque também acontece na bronquite crónica, na broncomalácia, que podem levar a uma tosse muito semelhante por acumulação de secreções durante o sono. Há outras causas que se pensa que levam à tosse nestes animais com problemas cardíacos, que é a tosse atribuída à hipótese de compressão mecânica da traqueia dorsal e brônquios principais. Ultimamente saíram alguns estudos, um bocadinho mais antigo, do Luca Ferrazin, que falava dos fatores de risco no cão que tosse com doença valvular mitral, que é de 2013, mas agora em 2025 saiu um do Mark Richnew e outro de Van Opstal, que analisaram direto ou indiretamente a tosse em cães com doença valvular mitral. Uns destes estudos demonstraram que o aumento do átrio esquerdo, e sobretudo se for severo, mas não a insuficiência cardíaca congestiva, aumentava a probabilidade de tosse por compressão mecânica da traqueia e dos brônquios principais. Mas outros não encontraram diferenças na probabilidade de tosse com ou sem aumento do átrio esquerdo, e este último sugeriu até que os radiologistas não conseguiam prever com precisão a presença de tosse com base na compressão brônquica em cães, com aumento acentuado do átrio esquerdo. Ora, portanto, isto diz que a origem da tosse em animais com doença cardíaca é ainda um assunto muito controverso, cuja resposta definitiva, que vai requerer mais estudos, talvez com técnicas de imagem mais avançadas, ou talvez agora muito em voga, aliada à inteligência artificial, para que se possa esclarecer melhor a relação entre cardiomegalia, doenças das vias aéreas e tosse crónica. E na prática da clínica geral, já que falámos aqui do diagnóstico e desta confusão que por vezes surge, Exato. A radiografia torácica continua a ser o exame mais decisivo? Sim, a radiografia torácica continua a ser um exame fundamental na abordagem do cão com tosse crónica. Ela permite avaliar simultaneamente o parênquima pulmonar, as vias aéreas, a cilhota cardíaca, o espaço pleural e anomalias vasculares. E embora permita identificar cardiomegalia, presença e padrão de infiltrados pulmonares, não estabelece por si só a etiologia da tosse e tem as suas limitações, pelo que não deve ser usada como ferramenta única no diagnóstico definitivo de patologia. Em pacientes instáveis, por exemplo, naqueles em que não podemos recorrer ou que não devemos recorrer à radiografia de uma forma imediata, podemos usar a abordagem point of care ultrassom do tórax como meio de diagnóstico rápido e útil nestes animais. A ecografia torácica pode ajudar a diferenciar, em alguns animais, a presença de edema pulmonar ou outra patologia do parênquima pulmonar e diferenciá-los daqueles que apresentam patologia primária das vias aéreas. E, por exemplo, em contraponto, assim, o diagnóstico de colapso traqueal e ou brônquico pode requerer o uso de fluoroscopia ou broncoscopia, uma vez que a radiografia isolada subestima tanto a frequência como a gravidade do colapso traqueal e não permite de todo avaliar com precisão a existência de patologia brônquica como broncomalácia ou colapso. E sempre que a causa da tosse não é clara, apenas com a radiografia, ou então vamos ter que realizar outros testes de diagnóstico. E estes testes diagnósticos têm que ser escolhidos com base nos sintomas, na história clínica, no exame físico e nos achados radiográficos que podem incluir um perfil de diagnóstico muito mais extenso, que pode incluir a realização do hemograma, de bioquímicas, broncoscopia, lavagem broncoalveolar, TAC, fluoroscopia, ecocardio, despiste de hirofilariose ou parasitas pulmonares ou mesmo biópsia pulmonar, porque alguns casos são extremamente difíceis
de diagnosticar. E se há casos em que a radiografia nos dá logo uma pista direta de qual é a causa, há outros em que o plano de diagnóstico poderá ser realmente extenso. Se for confirmado o edema pulmonar, qual é que deve ser a abordagem terapêutica imediata e qual é o papel dos diuréticos neste contexto? O edema pulmonar constitui uma urgência clínica e ela requer intervenção imediata. Normalmente a abordagem terapêutica baseia-se na estabilização do paciente e deve incluir a administração de oxigênio, a redução do stress e manipulação mínima e, claro, que a administração de diuréticos de ANSA, nomeadamente a furosemida, numa primeira fase por via injetável e por via oral em tratamento crónico, é essencial. Os diuréticos desempenham um papel central, promovendo a remoção de fluido do compartimento pulmonar e reduzindo a pressão capilar pulmonar, o que melhora rapidamente a oxigenação. Importa salientar ou relembrar que o edema pulmonar, sendo uma condição do parenquima pulmonar, manifesta-se predominantemente por taquipneia, dispneia, ortopneia. Na auscultação conseguimos ouvir crepitações pulmonares, sendo a tosse considerada um sinal menor ou mesmo ausente. Assim, a utilização de diuréticos deve ser reservada para casos com evidência de congestão pulmonar, não sendo indicada na presença de tosse isolada. Em alguns casos, especialmente quando existem recidivas frequentes ou dificuldade em controlar os sinais congestivos, a utilização da torazimida pode ser uma estratégia interessante. A torazimida é também um diurético de ANSA, mas é mais potente, tem uma maior duração de ação, o que permite uma administração mais previsível e muitas vezes é mais cómoda para o tutor, porque muitas vezes nós temos que escalar a dose de furosemida e dá-la quase a 3 vezes por dia, enquanto que a torazimida permite uma administração 1 vez por dia, muitas vezes 2 vezes por dia, portanto, e isto acaba por ser mais fácil até de conseguir manter a compliance do tutor em casa. Naturalmente, a administração de diuréticos deve ser acompanhada de monitorização renal adequada, mas claro, são essenciais para melhorar o controle clínico nos pacientes. É sempre muito personalizado e muito caso a caso, tanto no diagnóstico como no tratamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Temos que sempre sim, o tratamento é sempre individualizado, não é? E os achados que nós temos nos exames de imagem têm que ser sempre acompanhados dos sinais clínicos que o animal apresenta. Muitos destes cães podem ter simultaneamente doença respiratória, por exemplo, o colapso traqueal. Quais é que são os desafios de gerir estes casos mistos? Bom, os casos mistos são normalmente a situação mais desafiante na prática clínica, até porque a maioria dos cães que desenvolvem, aqui sobretudo nos pacientes pequenininhos, aqueles que aparecem com mais frequência na prática clínica, portanto são os cães idosos de raças pequenas que desenvolvem normalmente insuficiência cardíaca congestiva secundário à doença degenerativa da válvula mitral. Só que este mesmo grupo de animais apresenta também uma predisposição para desenvolver doenças das vias aéreas, por exemplo, colapso traqueal, bronquite crónica, broncomalácia. E nestes casos a tosse é frequentemente multifatorial, sendo difícil determinar qual é a condição predominante que está a provocar verdadeiramente o problema. Por exemplo, um átrio esquerdo severamente aumentado pode provocar irritação mecânica dos receptores da tosse, localizados nas grandes vias, aumentando a probabilidade de tosse em cães que já apresentem doenças predisponentes. E isto é também um dos fatores que muito debatido hoje em dia, é se os pacientes não tiverem uma doença respiratória subjacente, se este aumento do átrio esquerdo leva ou não à apresentação de tosse. E, portanto, aqui os principais desafios vão incluir a sobreposição dos sinais clínicos, como a tosse, a intolerância ao exercício, a dispneia, o risco de atribuição errada da tosse à doença cardíaca e até um possível conflito terapêutico entre as abordagens. Diria que aqui o ponto-chave, primeiro que tudo, é identificar se existe congestão ativa e se houver edema pulmonar, a prioridade é sempre tratar a componente cardíaca com o diurético adequado e depois de estabilização, vamos então abordar a parte respiratória com as medicações que forem necessárias, desde anti-inflamatórios a broncodilatadores ou com outras estratégias. E, portanto, sim, a gestão destes casos exige normalmente uma abordagem integrada, uma monitorização contínua e avaliação da evolução dos sinais clínicos e o ajuste terapêutico conforme a evolução clínica. Quais é que são os 3 erros mais comuns na abordagem do cão com tosse crónica? Porque já percebemos que é sempre um desafio e que há aqui um paradigma normalmente de dificuldade até a perceber de que se trata de tosse crónica e depois também em relação ao tratamento. Se tivesse que resumir, quais é que seriam assim os 3 erros que assiste mais na prática clínica? Bom, na minha opinião, os erros mais frequentes são, primeiro, assumir que a tosse num cão com sopro é de origem cardíaca. A evidência atual demonstra que a tosse
está raramente associada à insuficiência cardíaca congestiva e normalmente é mais frequentemente de origem respiratória. Depois, utilizar a tosse como um critério diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, assumir que um cão que está com tosse é porque o seu problema cardíaco de base agravou e que neste momento apresenta edema pulmonar. Já falei, portanto, que a tosse não é um sinal fiável de edema pulmonar, uma vez que este afeta principalmente os alvéolos, onde não existem praticamente receptores de tosse. E estes animais que têm edema pulmonar normalmente apresentam-se sobretudo com dispneia ou taquipneia, o que reforça que a presença de tosse isolada sem dispneia ou taquipneia é um sinal muito pouco provável de insuficiência cardíaca congestiva em cães. Aliás, aquilo que se fala mais hoje em dia é que o aumento da frequência respiratória é um dos preditores mais independentes de insuficiência cardíaca em cães com cardiomiopatia dilatada e doença valvular mitral. E o último é iniciar um tratamento empírico com diuréticos sem confirmação diagnóstica ou subtratar a congestão por receio de efeitos contralaterais, como por exemplo o desenvolvimento ou agravamento de uma doença renal que já possa existir. Silvia, gostaria de partilhar algum caso marcante relacionado com o tratamento de uma doença cardíaca? Olha, por acaso é bastante curioso que na última semana tenho tido um caso extremamente desafiante que ainda não tem um final. Ainda não está totalmente esclarecido, mas é precisamente aquilo que temos estado a falar hoje. Portanto, é um cão de raça pequena, idoso, que tem um quadro misto respiratório e cardíaco que neste momento está a ser bastante desafiante. Sabemos já que ele tem doença valvular mitral, mas que está num estadio B2, ou seja, não era suposto ter sinais clínicos associados à sua doença, mas iniciou síncopes associadas ao exercício, apresenta também sinais de hipertensão pulmonar associada à patologia respiratória crónica e é um daqueles casos em que a terapia e a investigação da origem da patologia está a requerer múltiplos exames e medicação multimodal. Portanto, estamos ainda aqui em processo de diagnóstico e tratamento, mas até agora tem havido uma resposta positiva àquilo que estamos a fazer. Mas sim, portanto, acabamos por conseguir fazer uma estabilização dos sinais iniciais e agora vamos continuar na progressão de investigação de qual é a causa respiratória primária que está a provocar esta hipertensão pulmonar. E chega-se sempre a uma conclusão, ou nem sempre? É assim, a minha opinião é que os exames de diagnóstico da parte respiratória são todos muito invasivos, não é? Todos implicam uma anestesia, para fazer uma fluoroscopia, uma broncoscopia, uma TAC, uma biópsia de pulmão, todos aqueles cujos sinais clínicos e a radiografia torácica ou a mesma ecografia e ecocardio não nos conseguem dar exames que são mais fáceis de adquirir e que implicam menos risco para o animal. Se estes exames iniciais não nos derem as respostas que nós precisamos, ou mesmo, uma dirofilariose ou parasitas pulmonares, portanto, se não conseguimos obter um diagnóstico com exames que não sejam invasivos e que não impliquem uma anestesia, às vezes é difícil obter um diagnóstico, porque alguns pacientes não estão em condições de ser anestesiados, ou os tutores também acabam por não querer avançar por risco ou por medo e pelo fator financeiro. Pronto. E, portanto, continua a ser uma barreira em alguns casos. Exato, continua a ser uma barreira importante, não é? Estamos a falar de exames que custam 3, 4, 5 vezes mais do que aqueles que nós estamos a falar. E além disso, para avançarmos para estes exames de imagem mais avançados, já passámos pelos outros exames clínicos. E portanto, tudo isso já importou alguma quantia, não é? E portanto, às vezes não conseguimos ter uma palavra para dizer é esta a doença que está subjacente, mas é a realidade com que lidamos. Porque tentamos procurar sempre o diagnóstico final, mas às vezes por razões multifatoriais não é possível. Mas pronto, na verdade trabalhamos ali na Vetoeiras, que é um hospital espetacular nesse ponto. Portanto, temos uma boa casuística e temos donos com possibilidades e com confiança que nos permitem realizar bastantes exames de diagnóstico, inclusive biópsias de pulmão, portanto é bastante satisfatório. Estes casos, como aquele que nos contou agora, vão consigo para casa ao fim do dia? Ai, claro. Não abandonam nem ao fim de semana, nem nas férias? Não, e durante semanas, não é? Até resolvermos na nossa cabeça e sabermos que eles estão bem ou o que é que podemos fazer melhor, é impossível desligar. Mas depois, quando há uma conclusão, também imagino que a satisfação seja significativa. Sim, sobretudo se a conclusão for
for positiva, não é? Porque estamos sempre aqui a lidar também com casos que estão um bocadinho no limbo, não é? Há doenças que são extremamente graves e limitantes da qualidade de vida dos pacientes e por isso às vezes pode ser também um bocadinho frustrante. Mas sim, aqueles em que conseguimos prolongar e melhorar a qualidade de vida são bastante satisfatórios. Obrigada, Silvia Pinheiro. Foi mais um episódio do podcast Veterinária Atual. Pode ouvir este e outros episódios no site da revista e nas plataformas habituais de podcast. E pode acompanhar também as novidades da edição em papel, na newsletter e nas redes sociais. Obrigada por ter acompanhado. Até um próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal.